Hoje no Viaje Comigo você vai caminhar pela Via Dolorosa, uma rota cristã dentro da cidade antiga de Jerusalém. Um lugar onde você vai aprender muito sobre história, sobre a vida de Jesus, você vai adorar. Então deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e viaje comigo. Nas minhas viagens por Israel, seja guiando grupos ou passeando por lazer, um dos meus lugares preferidos para caminhar é a região da cidade antiga de Jerusalém. Aqui eu adoro observar as muitas manifestações de fé, aprendo lições de história e ainda vejo com satisfação a integração pacífica entre judeus, árabes e cristãos. Apesar de ser uma região de muitos conflitos, Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém, é um misto de várias religiões, culturas, muçulmanos, cristãos, armênios, judeus, convivem, podemos dizer, com uma certa harmonia. E é uma cidade de labirintos, né? Olha aqui, por exemplo, eu estou aqui caminhando pelas ruas de Jerusalém, saí um pouco da área comercial e encontrei esse lugar. Estudando um pouquinho, eu descobri que isso aqui são construções do templo dos mamelucos que habitaram, conquistaram Jerusalém depois da época dos bizantinos e antes dos árabes. Então a cidade ela foi construída camada sobre camada. Então começou a misturar tudo, ruínas antigas com casas novas. Olha aqui, uma outra casinha com porta baixa. E uma regra importante para quando você vier para Jerusalém é saber que quanto mais você desce, mais você anda para trás da história. Eu, por exemplo, estou chegando num lugar aqui cheio de turistas, tá vendo? Dá uma olhada, ó. Cheio de turistas. Mas o que tem de importante aqui? Esse lugar faz parte da antiga Jerusalém. Esse aqui é parte do Muro das Lamentações. Eles chamam de pequena Western Wall, pequeno Muro das Lamentações, porque é um pedaço que sobrou do Muro das Lamentações, do Muro Oeste, no meio das construções. Olha aqui como as construções são altas, o muro aqui, as pedras do Templo de Cristo, e aqui para baixo existem túneis com ruínas romanas aqui embaixo. Então é uma cidade feita em camadas. Então vale a pena você vir, explorar, curtir, conhecer os lugares, entrar pelas vielas. Eu vou dizer, é bem seguro, você pode andar com tranquilidade, ninguém vai te incomodar, seja você homem ou mulher. Olha aqui um outro pedacinho que sobrou do muro. Ó, essas pedras em cima são otomanas e essas pedras embaixo são mais antigas. E aqui uma porta mais árabe. Dei uma pausa no vídeo para te fazer uma pergunta. Você quer viajar com tranquilidade? Então converse com o Jorginho da HB Realiza, parceiraço aqui do Viaje Comigo. A HB Realiza é uma empresa de contabilidade que cuida de várias áreas contábil, fiscal, trabalhista, empresarial, enfim, cuida de todos os problemas para que você possa viajar tranquilo, leve, lindo
e solto. Nós indicamos apenas as pessoas que a gente confia e nós confiamos no Jorginho da HB Realiza. Entre no Instagram dele e você vai ver muitas dicas que vão deixar você de cabeça fria. Anote aqui embaixo o telefone e o QR Code. Ele atende a todo o Brasil. Bora viajar? Mas bora viajar tranquilo. A Via Dolorosa, no conceito atual, seria o caminho percorrido por Jesus, desde a sua condenação pelo governador Pôncio Pilatos até o lugar do seu sepultamento. Esse é um caminho de fé, composto por 14 estações, que tem o objetivo de lembrar todos os passos do sacrifício final do Messias. Hoje nós vamos conhecer juntos a Via Dolorosa. Essa rua, ou na verdade um conjunto de ruas que corta a cidade antiga de Jerusalém. É importante dizer que essa é uma via, um caminho religioso e muito importante, principalmente para as religiões não protestantes, como católicos romanos, ortodoxos, mas a nossa abordagem aqui não vai ser uma abordagem religiosa, vai ser uma abordagem histórica e turística, porque afinal essa rota, esse caminho, tem muito a nos ensinar sobre a história de Jerusalém e sobre a história de Jesus. Vamos lá? A Via Dolorosa atual teve seu caminho demarcado pelos padres franciscanos no século XVI. E desde então, tem sido percorrido todos os dias por milhares de pessoas. A Via Dolorosa começa, na verdade, lá atrás, 200 metros para trás, no Portão dos Leões. E segue aqui pelas ruas de Jerusalém num traçado meio que em zigue-zague. É importante dizer que nenhuma dessas ruas existiam no tempo que Jesus foi morto. Elas foram construídas e traçadas pelo imperador Adriano quase 100 anos depois da morte de Cristo, quando ele ocupou Jerusalém, expulsou os judeus e tornou essa cidade uma cidade romana, com um novo traçado. Ele construiu fórum, construiu templos e fez esses traçados de rua. Então nem esse piso, nem esse traçado são os traçados originais. Esse arco aqui marca a primeira estação e é muito fácil de você identificar, por eles são todos marcados. Olha, o número 1 e a figura ali em cima do julgamento de Jesus. A primeira e a segunda estação da Via Dolorosa em Jerusalém relembram o momento em que Jesus foi condenado à morte e quando a cruz foi colocada sobre seus ombros. Esses eventos são marcados por duas igrejas, a Capela da Condenação e a Capela da Flagelação, ambas dentro do complexo franciscano próximo à antiga Fortaleza Antônia. A segunda estação é bem pertinho da primeira, porque os eventos aconteceram numa sequência, né? Aqui atrás de mim está o Monte do Templo, onde seria a Fortaleza Antônia. E aqui, esse arco é o arco Ec Homo, onde Pilatos pronunciou, teoricamente, eis o homem. E um lugar interessante para conhecer aqui é esse convento, o convento Ec Homo, que é essa portinha onde você vê na Rua das Freiras, está escrito Litotros. Aqui embaixo foram feitas descobertas arqueológicas fantásticas e importantes de ruas do tempo antes de Cristo. Vamos lá ver. Olha que lugar espetacular. Nós estamos uns
10 a 15 metros abaixo da Via Dolorosa, da rua e das igrejas que estão construídas lá em cima. Nós temos aqui uma cisterna, um lugar onde se armazenava água. Essa cobertura foi feita pelo imperador Adriano, 100 anos depois da morte de Cristo. Mas antes dela, já existia uma piscina a céu aberto que abastecia a Fortaleza Antônia, que estava do lado do templo. Então nós temos aqui, quando Cristo nasceu, existia aqui uma piscina. Quando 100 anos depois que Cristo morreu, essa piscina foi coberta e em cima disso foi construída o que hoje nós chamamos de Via Dolorosa. Aqui em Jerusalém tudo se torna um pouco mais real. Sabe o que é essa bola de pedra aqui? Ela é uma das pedras ou balas, usada nas catapultas romanas quando Tito atacou Jerusalém. Ela continua aqui há 2000 anos. Eu já estou num piso acima das cisternas, Mas veja como eu estou abaixo da rua, ainda bem abaixo da Via Dolorosa. E esse piso que eu estou é bem interessante, porque essas pedras que vocês estão vendo no chão e eu estou andando, são as pedras colocadas na época de Herodes, na época da construção da Fortaleza Antônia, antes de Cristo nascer. São pedras romanas. E se você olhar aqui, essas pedras desse lado, elas são diferentes, elas têm ranhuras, Porque essas eram as pedras da rua. Aqui passava a rua que vinha do Portão do Leão até o centro da cidade romana. E elas passavam pelo Arco de Adriano, que é esse arco aqui, de 3, esse arco tríplice que existe lá na rua. Aqui foi encontrado um jogo romano entalhado na pedra, um jogo de dados dedicado ao deus Júpiter. E esse é chamado jogo do rei, porque quem ganhasse esse jogo era considerado rei por um dia. Será que não foi esse jogo que inspirou os soldados a colocarem uma coroa de espinho em Cristo, vesti-lo com um manto, com um cajado e baterem nele chamando de rei? Me deram permissão para entrar aqui num lugar que é pouco visitado, que é a Basílica do Ecce Homo, onde Pilatos declarou que Jesus era eis aqui o homem, Normalmente não se pode entrar aqui só para rezar, não, para filmar. Mas me deixaram, vamos lá. Lembre-se de um arco que nós vimos lá fora, parte do arco tríplice de Adriano. Aquele é o maior. Esse aqui é um dos arcos laterais de entrada da cidade. Ele foi construído por Adriano e hoje é o altar da igreja. A gente fica falando do imperador Adriano toda hora. É porque ele transformou a cidade de Jerusalém, destruída pelos romanos, em uma cidade nova. Ele criou a Hélia Capitolina. E esse mosaico encontrado em Madaba, da Jordânia, mostra exatamente esse mapa. Aqui tem a porta de Damasco, o cardo principal, o cardo lateral, e aqui, olha, a entrada da Via Dolorosa, aonde está uma outra rua romana. Então ele vier por aqui, fez algumas curvinhas, passou pelo quadro e chegou na igreja do Santo Sepulcro, que na época não era uma igreja, era um templo dedicado provavelmente a Júpiter também.
Eu tive o privilégio de entrar na igreja, mas se você não tiver esse mesmo privilégio, entre aqui, nessa portinha, que é a porta da igreja para os turistas. Então entra aqui, pouca gente entra aqui e você vai poder ver, ó, direitinho a igreja através desse vidro. Olha lá o arco de Adriano. Olha, aqui você vai entender bem Jerusalém e como funciona a Via Dolorosa. Olha, nós começamos aqui no Portão do Leão, atravessamos aqui primeira e segunda estação na Via Dolorosa, entramos no bairro muçulmano, tá vendo? Nós vamos seguir até aqui, fazer a curva, depois continuar na Via Dolorosa até a igreja do Santo Sepulcro que fica aqui. A Via Dolorosa não é só o caminho dos peregrinos, é também o caminho, olha, dos estudantes, dos habitantes, dos mercados, porque existem mais de 40 mil pessoas vivendo dentro da Jerusalém antiga, e essas ruas são a sua vizinhança, onde eles fazem suas atividades do dia a dia, vão para a escola, compram, trabalham, etc. A terceira e quarta estações estão praticamente juntas. Essa aqui marca o lugar onde Jesus caiu sob o peso da cruz. E essa aqui, o lugar onde ele supostamente teria encontrado a sua mãe, Maria. A partir dessa esquina, a Via Dolorosa se torna bem comercial. Em alguns pontos nós vamos ver isso. É muito comércio, muito restaurante, café, um lugar bem movimentado. Bem aonde estão essas motos, aqui no meio dessa rua comercial, nós encontramos várias pedras romanas. Elas são da rua original, que está 3 metros aqui embaixo. Só que depois das escavações eles trouxeram aqui para cima e colocaram no meio do pavimento comum. Essa aqui é a quinta estação, aonde Jesus teria recebido a ajuda de Simão Cirineu para carregar a cruz. Essa aqui é a igreja de Simão Cirineu e fica numa esquina super movimentada aqui, uma esquina que eu gosto muito, eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui no final dessa rua está o Monte do Templo, aqui está o Mercado Árabe e aqui está o bairro cristão. Então nessa esquina super movimentada você consegue ver árabes, consegue ver judeus, consegue ver turistas, consegue ver todo mundo que passa pela Cidade Santa. É bom parar aqui, encostar, ficar só admirando. E é lógico que, como todo lugar turístico, também tem suas lendas e tradições. As pessoas falam que nessa pedra, Jesus teria deixado a marca de sua mão, que ele, quando cansado, teria apoiado e tenha deixado sua mão marcada na pedra. Tem até uma cruzinha aqui. Acredita quem quiser. A sexta estação é essa aqui, na igreja de Santa Verônica, que compõe esse edifício maravilhoso, olha, alto, e que forma também esse arco aqui embaixo.
A história do que aconteceu aqui não está na Bíblia, mas na tradição católica. Diz que uma mulher encontrou Jesus aqui e pôs um lenço no rosto dele para enxugar seu suor. Jesus foi embora, agradeceu, e quando ela olhou, o lenço estava estampado o rosto de Jesus. Seria o lenço de Santa Verônica, que está em algum lugar que vou botar aqui embaixo. Como eu falei, esse relato não está na Bíblia, mas é uma das passagens da Via Dolorosa. E é interessante mostrar que aqui tem um marco antigo, olha aqui, que acabou incorporado à parede. Mas aqui diz, ó, Verônica aqui, ó. Outro cruzamento aqui com uma outra rua romana. Esse aqui é o Cardo Maximus. Era a rua principal de comércio do Império Romano. Ela começava no norte e terminava no sul da cidade. Toda a cidade romana tinha isso. E até hoje, quase 2 milênios depois, ela continua sendo um lugar de comércio. E aqui está a 7ª estação, onde Jesus teria caído pela 2ª vez. Outro episódio não relatado na Bíblia, mas que está na tradição católica. Essa aqui é a 8ª estação, que marca o lugar onde Jesus teria encontrado com as mulheres piedosas de Jerusalém que estavam chorando por ele. Um episódio que está no livro de Lucas. Só que Jesus chegou para elas e falou: olha, chorem por vocês mesmas, porque vocês vão passar por uma situação muito pior. Ele estava se referindo à destruição de Jerusalém, que aconteceria 30 e poucos anos depois da sua morte. E é interessante aqui, esse marco em pedra, está escrito ICXC Nika, que quer dizer Cristo ou Jesus Cristo vitorioso ou vencedor, né? Ele fica marcado nessa rocha. Bom, agora para conhecer a 9ª estação nós vamos ter que voltar pelo caminho que nós viemos e nessa direção à direita, em direção ao Santo Sepulcro. Vamos lá. A 9ª estação é difícil de encontrar, mas ela fica aqui da igreja copta de Santa Helena. E tem uma coisa bem interessante aqui na frente. Mas antes de eu falar disso, falar sobre a 9ª estação. Ela marca o lugar onde supostamente Jesus, segundo a tradição, não a Bíblia, caiu pela 3ª vez. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vem aqui é a igreja copta, você pode entrar, tem uma cisterna também, você faz uma doação e entra na igreja. Mas aqui, nós estamos no teto do Santo Sepulcro. Essa aqui é o teto de uma das capelas e o restante da igreja do Santo Sepulcro está ali atrás. Então agora nós vamos descer por uma escadinha que vai passar por dentro da igreja dos etíopes e vamos sair bem na frente da igreja do Santo Sepulcro. As outras 5 estações estão ali dentro.
desse labirinto nós emergimos diante da Igreja do Santo Sepulcro, que está aqui. As outras 5 estações da Via Sacra, da Via Dolorosa, estão lá dentro. Você sabe que eu entrei na igreja e estou procurando aqui a 10ª estação e cada um fala que é num lugar, viu? Mas eu vou descobrir aonde é. Eu acho que é lá em cima, ó. Existe uma confusão onde é a 10ª estação. Eu falei com pelo menos uns 5 padres aqui dentro e cada um me deu um lugar diferente. Então eu vou mostrar todos para vocês e vocês decidem qual a 10ª estação que marca onde Jesus foi despido das suas vestes. Pode ser esse pilar na entrada da igreja que tem um monte de inscrições antigas, olha, cruz dos cruzados e também os bilhetinhos aqui colocados dentro da rachadura na coluna. Tem pessoas que acreditam que é essa outra coluna aqui, olha, que também tem bastante inscrições, e tem pessoas que acreditam que é essa parede o lugar da 10ª estação. Eu deixo para você escolher qual o lugar certo. Eu vou para a 11ª. Essa aqui é a 11ª estação, onde Jesus foi pregado na cruz, né? Comemorada com esse quadro enorme, não mais com aquelas figuras que vocês viram lá fora. E ali atrás, eu vou mostrar para vocês, tem a 12ª, que é onde Jesus foi crucificado. Esses são os lugares mais importantes aqui da Igreja do Santo Sepulcro, porque ali onde as pessoas se ajoelham tem um buraco, que é onde supostamente foi colocada a cruz de Jesus. Então as pessoas vêm aí, prestam suas homenagens, acendem velas, enfim, fazem adoração, cada um segundo a sua fé. A igreja do Santo Sepulcro foi construída num lugar de 2 andares, né? Aqui seria a parte alta, o Gólgota, e ali embaixo, ó, você vê que a parte mais embaixo, seria o lugar do enterro, da preparação do enterro. Aquela pedra onde as pessoas se ajoelham seria onde Jesus foi lavado, onde ele foi preparado para a sepultura. Seria a 13ª estação. As pessoas se ajoelham ali, passam suas roupas, sua bolsa, sua chave, na esperança de receber uma bênção, né? Independente da fé, é um lugar extremamente bonito. Olha que quadro maravilhoso! Jesus sendo descido da cruz, Jesus sendo lavado, Jesus sendo preparado para ser enterrado. Lindo, né? Na verdade eu falei quadro, mas na verdade é um mosaico, olha, de pequenas pedrinhas. Olha o detalhamento disso. A igreja do Santo Sepulcro, ela é um labirinto e um lugar bem interessante para se conhecer, porque ela foi construída e destruída várias vezes, seja por conquistas dos muçulmanos que destruíam, ora destruíam, ora não destruíam a igreja, seja por incêndio. Eu acho que teve uns 3 ou 4 incêndios aqui. Esse piso, por exemplo, é da época dos cruzados, ou seja, 1000 anos atrás. A cúpula é recente, porque a cúpula antiga estava desmoronando. Então é uma igreja muito interessante para você visitar, porque ela mistura diversos estilos, tem muitos quadros, muita arte sacra, então é uma igreja bonita. Olha esse painel aqui atrás, esse mosaico aqui atrás,
Que coisa linda! Então, independente, como eu já falei, da sua fé, venha conhecer a Igreja de Santo Sepulcro, se não pela sua fé, porque você acredita, pela arte que ela tem, pela arte que ela apresenta. É muito bonito. E é muito bonito também ver a fé das pessoas, viu? Essa enorme fila é para visitar a 14ª estação da Via Dolorosa, que fica dentro da igreja do Santo Sepulcro. Talvez a mais importante, porque, segundo a tradição, aqui foi o lugar que Jesus foi enterrado. Os arqueólogos descobriram lá dentro uma tumba do 1º século, que é condizente com a época da morte de Jesus. Então, todos os dias, centenas, para não dizer milhares de pessoas se reúnem aqui para prestar sua homenagem nessa capelinha. Então, gostou de conhecer a Via Dolorosa aqui na Velha Jerusalém? Espero que você tenha gostado e que possa vir fazer esse caminho, mas faça bem devagar, aprendendo sobre a história, conversando com as pessoas, observando os detalhes. Para vir para Jerusalém, fale com a Gold Trip, goldtrip.com.br, agência de viagem especializada no Oriente Médio. Você já sabe que pode vir em grupo ou então individualmente. Deixe então seu comentário, seu like, inscreva-se no canal e viaje sempre comigo. Sempre que o Viaje Comigo vem aqui para Israel, o Grand Kurt Hotel é a nossa casa aqui em Jerusalém. O Viaje Comigo tá esperando você se inscrever no canal pro mundão conhecer. Se você preferir, pode clicar aqui ou na Gold Trip pra viajar para ali.